Antecipação da colheita de soja na safra 2018-2019, devido à atipicidade da demanda para o mês de janeiro, acabou reduzindo o preço do frete cobrado no mês de fevereiro. O pico geralmente ocorre neste mês, o que acaba empurrando os preços para cima. Mas o que se viu foram valores menores que os cobrados em 2018. Para comentar esses valores, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cotidias. Muito bom dia, João. Bom dia a todos vocês. O Brasil criou uma jabuticaba, mais uma jabuticaba, que é a tabela de fretes. Ficou um negócio totalmente irreal a tabela de fretes, porque frete é uma coisa que depende da oferta e demanda. Não adianta um burocrata de Brasília querer fazer uma tabela pegando um número de quilômetros e tentando fazer um valor para tantos mil, para cada 100 quilômetros. Não funciona desse jeito. O mercado ele é soberano nesse aspecto. E o pior é que isso aí se judicializou, ou seja, está na mão do Supremo Tribunal Federal para ver se é constitucional ou não é constitucional. Nesse interim fica uma zona sombria, uma zona sem saber o que vai acontecer. Agora, vamos pegar esse material, esses fretes que nós temos aqui, para você ter uma ideia da discrepância que existe no processo. Sorriso a Rondonópolis, a tabela de frete é 118. Por que está 121? Porque o mercado paga mais. Você tem uma demanda maior de carga de soja em direção à ferrovia lá em Rondonópolis. Ou seja, se há uma demanda maior, o que acontece com o preço? Sobe. Agora o absurdo que é, se você olhar Sorriso a Paranaguá, você vai ver R$ 404 reais na tabela de frete. O mercado paga 304 e é muito difícil pagar 304, porque se você dividir isso aqui por 16,6, nós estamos falando de alguma coisa próxima a R$ 18 reais por saca. Vamos supor que ele fosse levar milho. O milho vale 39, 40 no porto. Se você pagar 18, não sobra nada. Ou seja, vai sobrar o que para o produtor? Vai sobrar o mínimo possível. E agora vocês vão ver o seguinte, Paranaguá a Rondonópolis, que é um trecho menor, também é 404. Só que o mercado paga 189. Por que isso? Porque você tem 5 vezes mais carga chegando em Paranaguá do que saindo de Paranaguá. Ou seja, há uma disputa, o mercado paga mais para levar a soja, que é uma demanda maior, e paga menos para trazer fertilizante, calcário, sei lá o que, alguma outra coisa que de frete é retorno. Agora, o burocrata não, o burocrata calcula exatamente igual, ou seja, 404. Aqui está vendo uma diferença de 100, o valor pago é menos da metade. Pior do que tudo isso é que nós criamos uma figura nova no mercado. O mercado existia na forma de terceirização, ou seja, as empresas contratavam ou o caminhão autônomo ou as empresas de transporte, que por sua vez contratavam o autônomo, e o mercado funcionava assim. Quando o governo quando ele botaram o governo no brete, naquela época da greve dos caminhoneiros, o que aconteceu? As empresas viram que isso aqui é irreal, essa tabela de frete. Só que imagina um executivo de uma multinacional, no caso da soja, que é dominada por multinacional, que é na exportação de soja, se reportar a sua matriz e tentar explicar que o Brasil inventou uma tabela de frete igual, flat, o ano inteiro ela é igual. O que acontece? E ficou um troço absurdo isso aí. Só que ele tem que estar pagando. Se ele pagar menos da tabela, e o Supremo, depois de um longo e tenebroso inverno, a exemplo do Fundo Rural, achar que é constitucional, vai ser uma febre de ações na justiça, tentando cobrar a multa, cobrar isso, cobrar aquilo. Ou seja, os caras conseguiram desorganizar o setor. Isso é um exemplo clássico da incompetência do governo. Outro problema, as empresas preocupadas com isso começaram a comprar caminhões. O ano passado se vendeu mais de 40% a mais de caminhões em relação a 2017. O que vai acontecer? Aumenta a oferta de caminhão. Aumenta a oferta de caminhão, o que acontece com o frete? Cai o preço do frete. Ou seja, eles conseguiram fazer um negócio pior que a encomenda. Se fosse um governo sério, se fosse pessoal sério que estivesse trabalhando, eles tinham que ver as origens do problema. Qual é as origens do problema? Hoje, por exemplo, se você pegar o frete da tabela de Sinop a Miritituba, lá no Pará, próximo de 1.000 quilômetros,
Na tabela está 189. Na prática, está R$220. Por quê? Porque o caminhão vai enfrentar uma estrada que ele não sabe a hora que sai, não sabe a hora que chega. Tem pontos de atoleiro, tranca a estrada, fica parado, uma viagem que era para durar 2 dias, dura 5, ou seja, o mercado remunera o risco do caminhoneiro. Remunera o risco do caminhoneiro em função da incerteza de ele chegar até o destino num prazo pré-determinado. A tabela de frete, não, ela é linear. Ele pegou 1.000 quilômetros, colocou o valor, acabou, PT Saudações. Ou seja, nós conseguimos desarticular o setor, conseguimos criar uma jabuticaba que só no Brasil tem, que cria problemas de todo tipo para o setor de transporte. Com os 40% a mais de caminhão, o que está acontecendo? As empresas estão montando frota própria. Agora, a dificuldade vai ser essas empresas enfrentar a legislação trabalhista brasileira. Daqui a uns anos vai ser uma enxurrada de ações trabalhistas em função da questão de horário, de descanso, disso e aquilo, porque se criou tanta dificuldade. O autônomo, ele se vira. O caminhão é dele, ele tem que pagar frete, ele tem que pagar a prestação, ele dá um jeito de se organizar. As empresas vão ter uma dificuldade homérica. Isso tudo é custo. Quem é que paga esse custo? É o senhor e a senhora que estão nos assistindo. Vai repercutir no quê? No preço que vocês vão receber pela soja, pelo milho, pelo boi, sei lá, por todos os produtos que dependem do transporte rodoviário. Isso chama-se custo Brasil. Essa bagunça que se cria pelo poder público, querer intervir em assuntos que não é da sua alçada, cria esse problema. O que ele poderia fazer? Porque o que impacta no custo do frete? A manutenção do caminhão e o óleo diesel. Óleo diesel, 40%, 40% a 42%, depende da região, são o quê? São impostos. É dinheiro que vai para pagar o quê? Para cobrir o rombo da Previdência, pagar aquelas pensões do Judiciário, do Legislativo, de 27, 28 mil reais por mês. É para isso que vai o dinheiro. Volta para a manutenção das estradas, que é outro aspecto que poderia impactar na redução de custo? Não volta. O Brasil gastou 10 bilhões de reais no ano passado para a manutenção de 75 mil quilômetros de rodovias federais. Ou seja, é uma sucessão de buraco, de falta de sinalização, disso e daquilo. Ou seja, mais uma vez, o Brasil trabalha para sustentar uma elite e quem trabalha carrega nas costas o ônus de um Estado caro e ineficiente.